Uma consideração sobre o paraíso terrestre. O paraíso terrestre a que costumamos nos referir é, em termos mais claros, o mundo do belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos, ou seja, a beleza interior. Naturalmente, tanto suas palavras quanto seu comportamento devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual e de sua expansão nasce o belo social, isto é, o relacionamento entre as pessoas se torna harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas se tornam ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Portanto, em uma escala maior, tanto a política como a educação e as relações econômicas devem tornar-se belas e transparentes, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. Pensando desse modo, podemos perceber o grau de fealdade da sociedade contemporânea. O belo é por demais escasso, principalmente nas classes sociais mais baixas. A causa reside no fato de serem extremamente desfavorecidas economicamente. Ademais, isso gera a decadência da educação e a precariedade das instituições sociais. Daí nasce a intranquilidade social. Gostaria de falar em especial sobre as diversões. Nesse campo, o belo precisa ser muito mais estimulado, pois a consciência do belo é o que há de mais útil para a melhora dos sentimentos humanos. Por esse motivo, sempre incentivamos a arte. Nem é preciso mencionar o quanto a arte vulgar e imoral da época atual está degradando o sentimento humano. Dessa maneira, o poder econômico é o fator essencial para a criação do mundo do belo. Não poderemos sequer sonhar em concretizar esse mundo enquanto a população permanecer na pobreza. Como devemos proceder para fortalecer o poder econômico? O povo deve trabalhar com afinco, visando ao aumento da capacidade de produção. A condição básica, para tanto, é sem dúvida a saúde de cada indivíduo. E a saúde é o principal foco da nossa religião, o que se torna evidente pelo grande número de pessoas perfeitamente saudáveis que estamos formando, por meio do inigualável poder de cura de doenças por nós manifestado. Portanto, devemos dizer que somos a primeira religião a qual Deus atribuiu a qualificação para estabelecer o mundo do belo. Concretizá-lo é uma questão de tempo. Para se certificarem dessa verdade, basta observar atentamente a atuação de nossa religião daqui em diante. Por Meixo Sama, em 3 de junho de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. As flores que eu vivifico. Futuramente escreverei um livro bem diferente. Sempre vivifico flores e há vezes em que eu mesmo penso que os arranjos ficaram bons. As pessoas que os apreciam também elogiam, sem bajulação. Assim, tenho pensado em tirar fotos coloridas dos que mais me agradam e publicá-las em um livro. Visto que ultimamente têm aparecido composições esquisitas, as quais matam as flores, embora a forma seja boa, não há encanto. É como um quadro sem vida, sem vigor. Faço minhas vivificações em até 5 minutos. As mais rápidas não levam nem 2. As flores cortadas do jardim são melhores. No caso de flores compradas em floriculturas, devemos confeccioná-las assim que possível. Esse método é muito bom. No caso de plantas de caule fino, devemos juntar várias delas e vivificá-las rapidamente. Contudo, essa maneira não existe hoje em dia. Em geral, os professores de ikebana definem uma forma e a seguem. Recentemente, isso se verifica com menos frequência, mas devido ao estilo ou à forma determinada pelo professor, acaba-se matando a natureza. Esta não é a maneira correta. Resumindo,
é preciso sempre expressar o aspecto mais natural. Esta é uma forma revolucionária de vivificar as flores. Outro ponto é a harmonia com o vaso. Sendo um pouco mais detalhista, eu diria que é preciso combinar o arranjo com o tamanho do toconoma, a cor da parede e a obra exposta. É indispensável que o toconoma, como um todo, seja uma obra de arte. Às vezes, quando isso acontece, sinto-me como se estivesse vendo uma antiga obra-prima. Do mesmo modo, o contrário se verifica. Se a pintura em rolo não for excelente, o conjunto da obra fica comprometido. Ou seja, a pintura acaba sendo desprezada pela flor. É por isso que a obra deve ser de exímia maestria. Por conseguinte, a pintura ou a caligrafia, o vaso e a flor, tudo deve combinar perfeitamente. Isso vem a ser a arte da flor. E não há outra forma de explicar senão mostrando-a. As pessoas que vão tirar fotografias coloridas, apesar de não serem ótimas fotógrafas, estão elaborando uma maneira de realizá-lo. Portanto, pretendo permitir que assim o façam. É algo simples, mas revolucionário nesse âmbito. O mundo está às avessas. Usa-se tinta nas flores, deixando-as artificiais. Já eu faço o contrário. Componho-as da maneira mais natural possível. A lógica é a mesma da agricultura natural. Portanto, pretendo escrever um livro a esse respeito. Por Meishu Sama, em 15 de abril de 1953. O caminho da flor. Harmonia em tudo. Ontem comecei a tirar fotografias coloridas das flores que vivifico. Penso em fazer slides e exibi-los nas unidades religiosas por todo o país. Minha maneira de vivificar é vanguardista. Esses slides servirão para ensinar como fazê-lo. Ademais, quem os vê recebe jorei. Isso se dá porque as vivificações estão de acordo com as leis da natureza. Além do mais, elas recebem a energia divina e por essa razão são realmente singulares. Existem muitas pessoas que aprendem a compor ikebana. Mesmo assim, hoje em dia, há erros graves na arte de vivificar as flores. Isso vem acontecendo desde antigamente, mas, sobretudo nos últimos tempos, a situação é crítica. Utilizar tinta na ikebana é especialmente terrível e quase se chega a ponto de não haver a possibilidade de recuperar a flor. Isso me deixa indignado. Como percebi esse fato, daqui para frente pretendo fazer minhas vivificações florais, publicar livros e distribuí-los a todos. Para agora, planejo projetar os slides. Ontem tirei cerca de 10 fotos. Como sou rápido, levei aproximadamente 1h30 para elaborar 10 composições. O correto é que o arranjo esteja em harmonia com o tamanho e o formato do tokonoma, com a cor da parede, com os tatames ou com o piso do local. Além disso, é preciso combiná-lo com as dimensões e demais características da obra de arte exposta. Quando as flores estão harmonizadas, temos uma sensação agradável ao apreciá-las e, naturalmente, surge em nós um maior senso de bom gosto. Os professores de ikebana em geral não alcançam tal percepção. Alguns se aproximam disso, mas a maioria falha neste ponto. Como é difícil retratar a totalidade desses detalhes em fotos, optei por registrar apenas os arranjos. Da mesma forma, a depender da estação, as flores a serem usadas são diferentes. Via de regra, o melhor é dar vida à flor que está no auge de sua florada, e isso é o natural. É um erro utilizar uma flor que está fora da época e pagar um preço alto por ela. De vez em quando, um professor de cerimônia do chá vem realizar a cerimônia em minha casa. As dedicantes também estão aprendendo. E nessas ocasiões, frequentemente são utilizadas flores fora da estação, como peônias, gastando-se muito dinheiro. Isso é um erro. É bom usar as flores da época, pois é quando elas estão no ápice. Comparando com o ser humano, é sua fase de maior vigor. É nesse momento que devemos cortá-las e compor o arranjo. Contudo, após cortar as flores, mexe-se demais nelas. Por essa razão, acabam morrendo.
Logo, é preciso vivificá-las o mais rápido possível. Recebo elogios pelos arranjos que faço em 1 ou 2 minutos. Normalmente, eu os vivifico em até 5. Não se deve ultrapassar esse tempo. Caso isso se suceda, é preciso mudá-lo de maneira a não exceder os 5 minutos. Assim, devem-se observar bem os galhos e a condição das flores. Estas não podem estar completamente abertas, nem em botão. O melhor é quando estão prestes a abrir. Então, corta-se na medida certa. O comprimento do corte não deve ser nem curto nem longo demais. O vaso também deve ser escolhido de maneira a combinar perfeitamente. Há vasos antigos e modernos. Quando a obra de arte do tokonoma for moderna, o vaso também deve sê-lo, criando harmonia. Já no caso de uma obra antiga, o vaso deve ser igualmente antigo. O ideal é que ambos pertençam ao mesmo período. Há, igualmente, os vasos japoneses e os chineses. É bom levar isso em consideração na escolha das flores e dos galhos. Por exemplo, os vasos chineses combinam com flores de ameixeira, expressando algo que lembra a China. Por Meishu Sama, em 15 de abril de 1953. O caminho da flor. As flores têm vida própria. O que direi a seguir não se refere à religião. Gosto muito de vivificar as flores e sou eu quem sempre faz os arranjos florais dos cômodos de casa. Sendo assim, toda vez que o professor de cerimônia de chá vem ensinar esta arte à minha esposa e aos dedicantes, preparo as flores para a sala de chá. Minha maneira é, acima de tudo, natural. Nos arranjos atuais, especialmente nos últimos tempos, as pessoas fazem coisas estranhas, como tingir as flores. Talvez isso seja devido a alguma influência de Picasso e outros pintores. Essa tendência, até agora, não está em moda, mas parece que logo ficará. Creio, porém, que será passageira. Talvez seja exagero afirmar que o que estou fazendo é uma revolução e desejo divulgá-la de forma inovadora. Por esse motivo, pretendo fotografar as vivificações. Anteontem, pela primeira vez, solicitei que tirassem fotos coloridas de umas 10 composições. Pretendo expô-las em forma de slides por todo o país, nas unidades da igreja. Além disso, vivifico as flores com rapidez. Fiz 10 ikebanas em cerca de 1 hora e meia. Nesse interim, saí para procurar e colher o material no jardim. Como regra geral, faço uma ikebana em até 5 minutos. Quanto mais rápido, mais adequado. Assim, a flor mantém-se viva. Pensa-se que quanto mais se mexe na flor, melhor ela se apresenta, mas não é verdade. Isso é o mesmo que aplicar adubos nas plantações. É negligenciar a natureza. As vivificações que mais aprecio normalmente são as que faço em 1 ou 2 minutos. Antes de lidar com as flores, escolho o vaso. Observo a combinação do vaso com as flores, corto no tamanho adequado e vivifico rapidamente. Não se alcança essa destreza no início, mas quando fazemos com essa intenção, conseguimos bons arranjos florais. Os que são feitos dessa maneira são excelentes. Por ser um método que respeita a natureza, as flores permanecem vivas. Projetarei em slides as que foram vivificadas dessa forma. Assim, todos poderão entender que realmente este constitui o melhor método, bem como um meio de esclarecimento e concretização da verdade. Tenho por princípio pesquisar a fundo todas as coisas pelas quais me interesso. Observando bem as vivificações depois de prontas, há vezes em que sinto que não estão boas ou que algum galho está inadequado. Entretanto, deixando-as assim por uma noite ou algumas horas, elas acabam se adequando naturalmente. Creio que isso não se verifica com as manuseadas em excesso. Uma vez que as flores têm vida própria, elas mesmas se ajeitam. Quando mexemos muito nelas, perdem essa característica. Por elas estarem vivas, é muito interessante ver essa adaptação, o que não se restringe às flores. Com as árvores, isso também é impressionante. Todas as árvores do Jardim de Hakone são podadas por mim, e mesmo quando as corto demais ou deixo de fazê-lo,
com o tempo elas próprias se acomodam. A depender do local, há vezes em que a frente da árvore não pode ser vista, por haver uma rocha ou algo do gênero. Nesses casos, se ela é olhada de lado ou por outro ângulo, sua aparência não fica boa. Depois, sem notarmos, ela se ajusta por si só, de forma a assumir uma aparência melhor. Isso é muito interessante. As plantas verdadeiramente têm vida própria. No caso do pinheiro, não é bom cortar a ponta do galho que fica no topo. Aliás, no requinçô, cortei o galho e fiquei pensando no que o pinheiro iria fazer. Os outros galhos encobriram aquele corte de modo que ele não aparecesse. De modo idêntico, as flores se harmonizam sozinhas. Logo, os senhores devem pesquisar minha forma de vivificação. Em primeiro lugar, ela é rápida, portanto, é ótima por não ser cansativa. Os métodos de até hoje demandavam muito tempo e, por esse motivo, causavam tédio. Além disso, é uma tolice gastar grandes somas em materiais que estão fora da época. Assim como deve ser com o ser humano, é melhor vivificar a flor no auge de sua vitalidade. Projetarei em slides as que foram vivificadas dessa forma. Assim, todos poderão entender que realmente este constitui o melhor método, bem como um meio de esclarecimento e concretização da verdade. Tenho por princípio pesquisar a fundo todas as coisas pelas quais me interesso. Observando bem as vivificações depois de prontas, há vezes em que sinto que não estão boas ou que algum galho está inadequado. Entretanto, deixando-as assim por uma noite ou algumas horas, elas acabam se adequando naturalmente. Creio que isso não se verifica com as manuseadas em excesso. Uma vez que as flores têm vida própria, elas mesmas se ajeitam. Quando mexemos muito nelas, perdem essa característica. Por elas estarem vivas, é muito interessante ver essa adaptação, o que não se restringe às flores. Com as árvores, isso também é impressionante. Todas as árvores do jardim de Racone são podadas por mim, e mesmo quando as corto demais ou deixo de fazê-lo, com o tempo elas próprias se acomodam. A depender do local, há vezes em que a frente da árvore não pode ser vista por haver uma rocha ou algo do gênero. Nesses casos, se ela é olhada de lado ou por outro ângulo, sua aparência não fica boa. Depois, sem notarmos, ela se ajusta por si só, de forma a assumir uma aparência melhor. Isso é muito interessante. As plantas verdadeiramente têm vida própria. Outro ponto importante é utilizar o mínimo de material. Este é o meu estilo. A quantidade de flores é muito pequena. Geralmente, o material para um único vaso eu uso para 3. Quando fazemos o máximo para não utilizar flores e galhos desnecessários, o efeito é melhor. Há quem diga que me excedo em usar tão pouco material, mas assim é o mais aconselhável. Há os que misturam vários elementos diferentes, mas isso também não é bom. Na verdade, é como pintar um quadro usando as flores. Os professores de Ikebana em geral não ensinam isso. Entretanto, não há o que fazer, pois eles também desconhecem esse aspecto. É preciso combinar as flores com a cor da parede e com o tamanho do local. Aos rolos de caligrafia e os de pintura, antigos e modernos. O interessante é que uma obra antiga não combina com um vaso moderno. Os quadros sóbrios combinam com materiais e vasos simples. Fazer isso pode parecer uma extravagância, mas não o é. Não há problema se o vaso for barato. Tudo depende da forma como é utilizado. Até mesmo uma tigela pode ser adequada. Por conseguinte, qualquer utensílio serve. As flores também não precisam ser adquiridas em floriculturas. Podem ser as disponíveis no jardim de casa. Gosto muito de usar o bambu. As floriculturas não o utilizam porque acham que seca facilmente, o que não é verdade. Se for cortado e vivificado rapidamente, ele dura cerca de uma semana. No meu caso, há ainda o fato de que a luz espiritual sai das minhas mãos e vivifica o bambu. Mesmo o bambu, se vivificado rapidamente, manterá o viço. Ele seca porque mexem demais nele. O bambu é bom porque existe em qualquer lugar. Utilizo também o da espécie Kumasassa, que é igualmente ótimo.
Colocando 5 ou 6 folhas e algumas flores, a composição fica excelente. Há muitas outras coisas que poderia expor, mas devido ao curto tempo, encerrarei por aqui. Por Meishu Sama, em 15 de abril de 1953. O caminho da flor. A expressão saber das coisas. Talvez não haja expressão tão sutil, profunda e significativa quanto saber das coisas. Trata-se de uma bela expressão da língua japonesa, da qual podemos sentir orgulho perante o mundo. Contudo, como sua interpretação é muito difícil, vou tentar esclarecê-la da melhor maneira possível. Esmiuçando seu significado, pode-se dizer que ela tem o sentido de experimentar, aprofundar e captar a essência das coisas que existem no mundo e depois expressá-la de alguma forma. Por exemplo, diante de um problema, procura-se descobrir o ponto vital, avaliando as possíveis consequências de determinada ação. Ao contrário disso, aquele que não tem percepção nem sabedoria costuma argumentar de forma imatura e infantil e age inconsequentemente sem se dar conta de que é censurado e desprezado pelos demais. Normalmente, é taxado de imaturo, mimado ou grosseiro. Existe, igualmente, a expressão pessoa erudita. Trata-se de uma forma culta que designa aquele que possui o saber das coisas. É muito grande o número de pessoas que não possuem o saber das coisas, como os políticos da atualidade, que fazem alarde sobre questões insignificantes, sem perceberem que os mais esclarecidos desaprovam essa atitude. Portanto, seu comportamento nada mais é do que a demonstração da própria pequenez. Pessoas assim são de caráter shoujo, prisioneiras do subjetivismo, e estão constantemente empenhadas na autopromoção. É devido às ações de indivíduos de pensamento estreito como esses que a eficiência e a credibilidade do Congresso Nacional são sempre prejudicadas. Por esse motivo, pessoas que não possuem o saber das coisas, em outras palavras, são tolas e intransigentes. É por conta do grande número de pessoas dessa natureza que hoje em dia, mesmo se gastando horas em discussões, inclusive políticas, dificilmente se chega a conclusões. Se a maioria tivesse discernimento, alcançaria o consenso com facilidade. No entanto, para complicar, há mais um ponto. Pessoas esclarecidas detestam intromissão e exibicionismo. Por conseguinte, evitam entrar em conflito com pessoas tolas e intransigentes e acabam retraindo-se e calando-se. Estes indivíduos se aproveitam da situação e passam a se exibir cada vez mais. O mundo é curioso, pois quem age assim torna-se conhecido e a fama aumenta sua probabilidade de ser eleito por ocasião das eleições. Sendo assim, os tolos e intransigentes passam a representar a maioria e os sábios a minoria. Como se tem visto nos últimos tempos, o fato de se passar noites em claro discutindo um problema sem encontrar uma solução demonstra claramente isso. Entretanto, no final, o que se verifica mesmo é que a opinião daqueles que sabem das coisas é que acaba sendo aceita. No mundo político, as pessoas que mais se destacam são aquelas que menos se expõem e, naturalmente, são reconhecidas e valorizadas. Nesse sentido, creio que o atual primeiro-ministro do Japão, Shigeru Yoshida, 1878-1967, é a pessoa mais sábia entre os políticos da atualidade. Isso não se limita ao mundo da política. Em todos os setores da sociedade, aqueles que são considerados competentes, em sua maioria, são pessoas sensatas, o que talvez seja natural. Referi-me aos aspectos psíquicos e intelectuais. A seguir, desejo falar sobre a perspectiva material. Para facilitar a compreensão, acho melhor basear-me na arte, já que muitos dos sábios são grandes personalidades dotadas de extraordinário senso estético. Quem eu gostaria de tomar como exemplo em primeiro lugar é o príncipe Shotoko, detentor de vasto conhecimento sobre a cultura budista,
principalmente no aspecto artístico, o que dispensa comentários. A evidência disso está no templo Horyundi e nas demais obras deixadas por ele, que conservam o esplendor da sua magnificência. Podemos dizer que a famosa Constituição de 17 artigos, de sua autoria, é o alicerce das leis japonesas. A seguir, vamos citar Yoshimasa Ashikaga, que, embora tenha sido alvo de críticas em outros setores, prestou relevante serviço à arte. Além de construir o templo Jingankuji, foi apreciador da arte chinesa, tendo colecionado as melhores obras artísticas das dinastias Song 960-1279 e Yuan 1271-1368. Além disso, estimulou a arte japonesa, fazendo produzir obras de alta qualidade, conhecidas como Higashiyama Jiobutsu, as quais, ainda hoje, deleitam a visão dos que as apreciam. Logo, seu legado é realmente digno de louvor. No entanto, quem merece nosso maior elogio é Hideyoshi Toyotomi. Por um lado, ele possibilitou o surgimento da exuberante arte e cultura do período Momoyama, 1573-1603. Por outro, foi o grande incentivador da cerimônia do chá, como arte que prima o senso do wabi. É notável o fato de Hideyoshi ter patrocinado Senno Rikyu, um gênio de sua geração, cuja maravilhosa contribuição foi a consolidação do caminho do chá, que até então era pouco desenvolvido. Graças a tudo isso, naquela época, houve um rápido desenvolvimento da cultura e da arte, e o surgimento sucessivo de gênios e de grandes mestres. Entre eles estão Ensho Kobori e Chojiro Hideyoshi, da mesma forma que Yoshimasa colecionou, além de obras japonesas e chinesas, os objetos artísticos da dinastia Joseon, 1392-1897, da Coreia. Também é seu mérito ter dado um novo impulso à cerâmica do Japão. Não podemos deixar passar despercebida a existência de Koetsu Honami. Ele foi pintor e calígrafo notável, introdutor de inovações no makie, na fabricação de cerâmica araku, etc. Possuía originalidade e versatilidade em todas as artes, o que o tornava insuperável. Um grande legado seu foi ter influenciado 100 anos após o seu falecimento Korin Ogata, expoente máximo da pintura no Japão, algo que talvez nem Koetsu pudesse ter imaginado. Ogata tornou-se um grande admirador do já falecido Koetsu, superou-o e se tornou um grande mestre das artes. Também não podemos esquecer os ceramistas Ninsei Nonomura e Kenzan Ogata. Nessa mesma linha, surgiu Hoitsu Sakai, outro extraordinário artista. Outro fato a destacar em Hideyoshi é que, desde a juventude, ele manifestou interesse pela arte e colecionou obras-primas, embora fosse de uma família de camponeses. Normalmente, pensa-se que para se atingir a sabedoria, seja necessário um grande esforço e condições de vida acima da classe média. Hideyoshi, no entanto, por circunstâncias da vida, passou a maior parte do tempo em campos de batalha, e não se sabe nem onde nem quando ele obteve aquele vasto aprendizado. Por conseguinte, podemos dizer que ele é, de fato, uma personalidade de rara grandeza. No campo da literatura, Saigyo se sobressai como poeta de waka e Basho como poeta de haikai. As obras destes dois expoentes demonstram ter sido criadas por quem realmente possui o saber das coisas. Os poemas representativos de Saidio e de Basho que se seguem estão sempre presentes em minha mente. Poema Waka de Saidio. Até um coração que se despiu de todas as paixões emociona-se quando as narcejas levantam voo no pântano, em um pôr do sol de outono. Poema Haikai de Basho. Ah, que serenidade! O canto das cigarras penetra nas pedras. Há ainda
Uma pessoa de sabedoria que também merece ser lembrada, Matsudaira, que foi senhor feudal da região de Unshu, conhecido como percussor da escola de chá Fumai. Ele colecionou grande quantidade de utensílios de chá, impedindo sua dispersão. Impulsionou a cerimônia do chá, que se encontrava em decadência, e é digno de todo o nosso respeito. Entre aqueles que possuem sabedoria na época moderna, eu citaria o ator Danjuro Ichikawa, sobre quem já escrevi detalhadamente em outra publicação. Apresentei, em linhas gerais, algumas das pessoas de sabedoria mais representativas. São pessoas cultas no mais alto grau, e nem é preciso dizer o quanto seu legado contribuiu para alimentar a alma, desenvolver o bom gosto e enobrecer os sentimentos das gerações posteriores. Naturalmente, todos reconhecem que as invenções, as descobertas e a evolução do conhecimento favorecem a cultura da humanidade. Mas creio que também seja necessário reavaliar o quanto o legado das pessoas de sabedoria contribuiu para a cultura, sem que o mundo se desse conta. Por Meishu Sama, em 15 de agosto de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Aura e ondas espirituais. Já falei a respeito do misterioso raio de luz, utilizado como o poder de curar doenças, mas desejo explicar de forma ainda mais minuciosa. O corpo espiritual do homem possui a mesma configuração do corpo carnal, sendo que a única diferença é que no corpo espiritual existe uma veste, que no Ocidente é denominada aura, a qual se irradia do corpo espiritual incessantemente em forma de ondas de luz. É exatamente como se fosse a veste do corpo espiritual, e é por isso que tem esse nome. Geralmente sua cor é branca, mas dependendo da pessoa, apresenta-se levemente roxa ou amarelada. A diferença de espessura é enorme. Normalmente é de 3 centímetros e no enfermo é fina. De acordo com a gravidade da doença, a aura vai se estreitando cada vez mais e no momento que antecede a morte, desaparece. A expressão popular "parece que fulano está com a sombra da morte na face" é devido à sua aura, que se apresenta fina. Nas pessoas saudáveis, ao contrário, ela é grossa e nas virtuosas ainda mais, assim como suas ondas de luz são mais intensas. Nos heróis, a aura é mais larga do que nas pessoas em geral. Nas criaturas admiráveis, é muito mais espessa, sendo extraordinariamente densa nos santos. Entretanto, a largura da aura não é fixa e varia constantemente de acordo com o sonem e os atos da pessoa. Quando esta pratica ações virtuosas, baseadas na justiça, sua aura torna-se larga. Ao contrário, ela se estreita. É regra geral não enxergar a aura, mas, raramente, há quem o consiga. Só que, mesmo as pessoas comuns, se observarem atentamente, haverá possibilidade de vislumbrá-la até certo ponto. A largura da aura tem uma forte relação com o destino do ser humano. Quanto mais larga ela for, mais feliz essa pessoa será. Quanto mais estreita, menos feliz. As pessoas que possuem aura larga são mais calorosas e, pelo fato de envolver as demais com sua aura, causam-lhe sensações agradáveis, o que permite atrair muitas delas. Por outro lado, no contato com as que têm aura estreita, temos a sensação de frieza, de desconforto e de isolamento. Além disso, hesitamos permanecer perto delas. Nesse sentido, o esforço para aumentar a largura da aura vem a ser a fonte para se obter a boa sorte. Então, o que devemos fazer para tornar a nossa aura larga? Antes de responder, gostaria de explicar a respeito da natureza da aura. Nem é preciso dizer que, ao analisarmos todos os pensamentos e atos humanos, estes pertencem ao bem ou ao mal, e, portanto, sua quantidade é que determina a largura da aura. Quer dizer,
Na ocasião em que a pessoa pensa no bem e o pratica, surge-lhe o sentimento de satisfação em seu íntimo. Por esse motivo, seu sonem transforma-se em luz e, agregando-se ao corpo espiritual, a luz aumenta. Ao contrário, pensar no mal e praticá-lo efetivamente gera nuvens espirituais e aumenta sua quantidade no corpo espiritual. No relacionamento entre pessoas, na ocasião em que se faz o bem, o sonem de gratidão do beneficiado transforma-se em luz, que é transmitida ao praticante do bem por meio do elo espiritual, o que lhe aumenta ainda mais a luz. Em contraposição, sentimentos como ódio, raiva e inveja transformam-se em nuvens espirituais, que retornam a quem provocou tal sonem. Consequentemente, o número de nuvens espirituais se amplia cada vez mais. Assim sendo, o ser humano deve praticar o bem e alegrar o próximo, e jamais receber o sonem negativo semelhante aos exemplos mencionados. Frequentemente, vemos pessoas que conseguiram obter a fortuna e o sucesso rapidamente, mas fracassaram e caíram na ruína. A causa reside no que acabei de dizer. Considerando que o motivo do sucesso repentino está na capacidade e no esforço próprio, essas pessoas gradativamente caem na presunção e na vaidade, ficam egoístas e arrogantes e vivem uma vida de luxo. Como resultado da concentração de nuvens espirituais decorrentes de ódio, raiva e inveja, sua aura vai perdendo a luz e afinando, e acaba sobrevindo à ruína. O motivo da decadência de famílias renomadas de várias gerações e de milionários se dá igualmente pelo fato de estes terem alcançado posições de alto nível graças às benesses recebidas da sociedade e do país, razão pela qual deveriam ter retribuído. Sem dúvida, precisariam ter praticado boas ações em larga escala e em benefício da sociedade, para que, dessa forma, suas nuvens espirituais fossem continuamente eliminadas. No entanto, a maioria das pessoas só pensam em satisfazer a própria ganância, e devido à escassez da prática altruísta, as nuvens espirituais continuam aumentando. Assim sendo, apesar da aparência maravilhosa, a parte espiritual se mostra miserável. Por essa razão, pela lei espírito precede a matéria, a pessoa acaba em ruína. Pouco tempo antes do grande terremoto de Tóquio, um vidente disse-me que, ao invés das avenidas com altas e magníficas construções, visualizava apenas casebres enfileirados. Fiquei surpreso, pois, de fato, aquela cidade se tornara tal qual o vidente havia afirmado. Vou citar outro exemplo. Trata-se de um fato ocorrido nos Estados Unidos, na época em que John D. Rockefeller era ainda um jovem aprendiz de uma loja. Baseado no conceito de que o ser humano deve praticar o bem, ele passou a fazer donativos a uma igreja cristã. No início, a contribuição semanal era de 5 centavos. À medida que sua renda aumentava, o donativo crescia para 10, 50 centavos, alguns milhares, milhões de dólares e, por fim, ele chegou a instituir o renomado Rockefeller Center. Ele registrava as quantias doadas no verso de uma caderneta que, segundo dizem, é considerada tesouro de família. Há também o exemplo de Andrew Carnegie, fundador da Bethlehem Steel Corporation, a maior firma do gênero da América do Norte. No momento de sua morte, fez prevalecer a opinião que ele sempre defendera. Destinou a maior parte de sua fortuna, avaliada em bilhões de dólares, às obras de assistência social. Para o herdeiro, deixou apenas $1 milhão e a educação universitária garantida. A propósito, o grande psicólogo alemão Hugo Musterberg elogia em sua obra The American People, 1912, o caráter desse milionário, que não deixou uma grande herança para os descendentes. Em sua narrativa, Musterberg conta que, só no ano de 1903, as doações do milionário americano às universidades, bibliotecas e institutos de pesquisas
somaram mais de 10 milhões de dólares, sendo que as doações anônimas teriam superado essa quantia em várias vezes. Logo após a Primeira Guerra Mundial, Andrew Carnegie doou uma quantia extraordinária à International Peace Foundation, e graças a uma parte dessa importância, as áreas científicas e acadêmicas da Alemanha foram revitalizadas. A publicação da grande pesquisa, a primeira do mundo, a respeito das guerras e dos crimes, realizada pelo professor Moritz Lippmann, entre outras pessoas, foi possível graças a essa ajuda. Dizem que tais pesquisas inestimáveis contribuíram imensuravelmente para a felicidade mundial. Ao pensar em tais fatos, posso compreender o motivo da tão ampla prosperidade alcançada pelos Estados Unidos. No entanto, os grandes conglomerados financeiros do Japão foram excessivamente egoístas, e acredito que o motivo da sua queda não é mera coincidência. E ainda, quanto mais estreita for a aura, mais sujeita estará a pessoa às desgraças e ao infortúnio. A razão é que, em virtude das nuvens espirituais, o cérebro fica embotado, o raciocínio falha, a força de decisão diminui e a pessoa não consegue ter uma previsão correta das coisas. Por conseguinte, ela se precipita, sonhando com um sucesso temporário. Nessa situação, até pode alcançar algum sucesso, mas, ao longo do tempo, com certeza acaba fracassando. Nesse sentido, se a política de uma nação encontra-se ruim, é devido ao fato de a aura de seus governantes se encontrar estreita, assim como a do povo, que sofre as consequências da má política. Por esse motivo, realmente não há o que se fazer. Aqueles que têm grande quantidade de nuvens espirituais, as purificações ocorrem com facilidade e, por isso, estão sujeitos a frequentes doenças e padecimentos. Aqueles que sofrem acidentes de trânsito apresentam uma aura estreita. Quem tem a aura larga, em qualquer situação, consegue livrar-se do perigo. Por exemplo, por ocasião de um acidente com um veículo, o espírito deste se chocará com a pessoa, cuja aura se encontra estreita. Contudo, não ocorrerá o choque, se a aura estiver larga. Nesse caso, mesmo se a pessoa for arremessada longe, nada sofrerá em decorrência da elasticidade de sua aura. Refletindo sobre o exposto, podemos concluir que o único meio de a pessoa se tornar afortunada é praticar a virtude e aumentar a largura de sua aura. Existem criaturas que se resignam diante da má sorte, dizendo que são azaradas de nascença. Sinto pena delas, pois a causa disso reside no desconhecimento do motivo apresentado. Além do mais, quanto mais larga for a aura dos praticantes do tratamento da nossa igreja, melhor será o resultado da cura das doenças. Salvando o maior número de pessoas, maior será a quantidade de agradecimentos que receberão, o que fará aumentar a espessura da aura e obter excelente resultado. Dentre os meus discípulos, muitos são assim. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4. Elos espirituais. Até agora, a expressão elos espirituais tem sido pouco utilizada, talvez por ainda não se conhecer sua importância e também pelo fato de eles serem invisíveis e mais rarefeitos que o ar. Entretanto, não se deve menosprezar a influência que eles exercem tanto nas coisas como no ser humano. Os elos espirituais são a causa da felicidade e da infelicidade humana. Em sentido amplo, influenciam até mesmo a história. Portanto, é imprescindível que as pessoas conheçam seu significado. Antes de mais nada, quero esclarecer que minha explicação sobre os elos espirituais é ciência, religião e também um conhecimento que existirá no futuro. O princípio da relatividade, os raios cósmicos e todas as questões referentes à sociedade e ao indivíduo, enfim, tudo se relaciona com os elos espirituais.
Vejamos a relação existente entre eles e o ser humano. Tomemos como exemplo o próprio leitor. Não se pode calcular quantos elos espirituais estão ligados a ele. Podem ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, corretos e incorretos, que constantemente exercem alguma influência e provocam mudança no ser humano. Portanto, não é exagero dizer que o homem se mantém vivo graças aos elos espirituais. Entre estes, o mais grosso é o que existe entre um casal. A seguir, o que existe entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, entre primos, amigos, conhecidos, etc., tornando-se, nessa ordem, cada vez mais fino. Creio que as expressões laços de afinidade e vínculos de afinidade, usadas desde a antiguidade, referem-se aos elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. O mesmo se verifica entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Da mesma forma, novos elos podem se formar quando se fazem novos amigos e, principalmente, quando se começa um namoro. Chegando o namoro ao ápice, o elo espiritual entre o casal torna-se infinitamente grosso e a troca de sentimentos intensa. Não apenas sensações agradáveis e sutis, como também sentimentos de tristeza e saudade são transmitidos entre eles. Ao final, o elo espiritual é potencializado ao extremo, a ponto de uma separação não ser mais possível. Conforme todos sabem, nesse caso, mesmo que uma terceira pessoa tente convencer do contrário, além de não obter nenhum resultado, fará aumentar ainda mais o calor da paixão. Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo, Yang, e o polo negativo, Yin, em eletricidade, que geram a energia elétrica ao entrarem em contato. Nesse caso, o elo espiritual passa a ter função de fio elétrico. Tempos atrás, extinguindo espiritualmente o polo positivo, Yang, tive a experiência de salvar duas estudantes que, envolvidas em um relacionamento homoafetivo, estavam a um passo de cometerem duplo suicídio. Em cerca de uma semana, tendo esfriado o ardor da paixão e o apego, a moça que representava o polo positivo, Yang, voltou ao natural e a outra também. Dessa forma, o elo espiritual entre pessoas que não têm laços de consanguinidade pode ser rompido, mas não é possível romper o que existe entre parentes consanguíneos. No caso de elos espirituais entre pais e filhos, existe um ponto ao qual se deve prestar atenção. Como eles sempre estão pensando uns nos outros, há um reflexo mútuo, e a índole dos filhos sofre a influência da índole dos pais, por intermédio do elo espiritual. Portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar, devem melhorar o próprio espírito. Frequentemente, vemos pais que repreendem os filhos, apesar de eles próprios não terem uma conduta adequada. Isso surte pouco efeito, e o motivo é o que acabamos de expor. Muitas vezes, entretanto, nós nos perguntamos: por que pais tão maravilhosos têm um filho delinquente? A verdade é que esses pais são boas pessoas por interesse e apenas na aparência, mas a alma está nublada e isso se reflete no filho. No caso de dois irmãos em que um é bom e o outro é mau, o motivo tem relação com vidas passadas
ou com os pecados dos pais. Vou começar explicando pelo princípio da reencarnação. O ser humano, após a morte, vai para o mundo espiritual, isto é, nasce naquele mundo. No budismo, isso é chamado de ir para nascer. A partir da perspectiva do mundo espiritual, isso faz sentido. Ali se efetua a purificação das impurezas e dos pecados cometidos no mundo material, e os espíritos que atingiram certo grau de purificação voltam a nascer neste mundo, ou melhor, reencarnam. Todavia, há aqueles que foram maus em vida e no momento da morte, devido às penalidades imputadas e a outros motivos, se arrependem e compreendem que não se deve praticar o mal de forma alguma. Ao reencarnarem, fazem o firme propósito de se tornarem virtuosos na próxima vida e se dedicam enormemente ao bem. Vemos, pois, por este princípio, que, embora alguém seja muito bom nesta vida, na encarnação anterior pode ter sido um grande perverso. Existem ainda muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte e, por isso, depois que morrem, não conseguem viver em paz no mundo espiritual. Pelo apego à vida, reencarnam antes de estarem suficientemente purificadas. Assim sendo, devido ao fato de lhe restarem pecados e impurezas de vidas passadas, ocorrem ações purificadoras nesta vida. Por tais ações serem sofrimento, o fato de uma pessoa ser desafortunada, apesar de ser boa desde que nasceu, é devido a isso. Gostaria de apresentar a seguir um fato marcante relacionado à reencarnação. Há crianças que nascem com feições de velho e só 2 ou 3 meses depois é que tomam feições normais de bebê. Isso se verifica por se tratar da reencarnação de idosos. Quem já viu casos assim haverá de concordar comigo. Voltando ao assunto da influência dos pais sobre os filhos, temos o caso do reflexo dos pensamentos e sentimentos incorretos dos pais sobre um dos filhos, o qual se torna mal, ao passo que a consciência, o lado bom, se reflete no outro filho, e por isso este se torna bondoso. Ocorre também com frequência o seguinte: quando os pais acumulam fortuna ilícita, os antepassados, cientes de que se não acabar com essa fortuna, a família não terá prosperidade, escolhem um descendente e fazem com que este gaste todo o dinheiro como água, até acabar com a fortuna da família. Na verdade, quem foi escolhido como filho esbanjador está desempenhando o importante papel de salvar a família. Desconhecendo essa verdade, as pessoas acham que tal filho é um desvirtuado que acabou com a fortuna dos pais. Contudo, na realidade, ele é digno de pena. O ser humano está ligado por elos espirituais não só aos parentes e amigos vivos, mas também aos que se encontram no mundo espiritual. Existem ainda o elo espiritual que se liga às divindades do bem e aquele que pertence às divindades do mal. Evidentemente, as divindades do bem estimulam a prática do bem e as do mal a prática do mal. O ser humano é manejado constantemente pelo bem ou pelo mal. O espírito que foi purificado até certo ponto no mundo espiritual é escolhido como espírito protetor guardião, o qual protege a pessoa confiada à sua guarda, por meio do elo espiritual. Ou seja, quando ela está sujeita a um perigo iminente, o espírito protetor guardião emite-lhe um aviso de perigo e tenta salvá-la. Como exemplo disso, podemos citar o caso de uma pessoa que vai embarcar em um trem, mas que, por ter se atrasado ou por algum outro impedimento, não o pega, tomando o trem seguinte. Aí ocorre um desastre com o trem que ela não tomou e muitos morrem ou ficam feridos. Isso se dá graças ao trabalho do espírito protetor guardião, que conhece antecipadamente o destino de quem lhe fora confiado no mundo material
e procura avisá-lo, utilizando-se de vários meios. A quantidade de elos espirituais varia de acordo com o grau de influência da pessoa. Vejamos exemplos de pessoas que os possuem em grande número. Em uma família, o responsável possui elos com familiares, empregados, parentes e amigos. Tratando-se do presidente de uma firma, este possui elos com todos os funcionários. Se for pessoa pública, por exemplo, representante de bairro, subprefeito, prefeito, governador, primeiro-ministro, presidente ou monarca, todos possuem elos espirituais com aqueles que estão sob sua administração ou governo. Quanto maior a influência da pessoa, maior o número de seus elos espirituais. Sendo assim, o caráter de um líder deve ser nobre, pois, se sua alma estiver nublada, isso se refletirá sobre grande número de pessoas, atuando maleficamente sobre suas ideias. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser uma pessoa de muita sabedoria e caráter ilibado, que age com toda sinceridade. Caso contrário, o pensamento dos cidadãos se degrada, a moral relaxa, o número de criminosos torna-se cada vez maior e a responsabilidade de tudo isso caberá aos governantes. Os educadores, em especial, cientes de que seu caráter se reflete sobre os alunos por meio dos elos espirituais, devem tornar-se pessoas dignas de exercerem com honradez essa profissão, procurando constantemente polir a alma. Especialmente os religiosos, como o fundador de uma religião, seu presidente e seus sacerdotes, devem ter em mente que, por serem reverenciados como divindades por grande número de fiéis, sua alma possui um notável poder de influência sobre as pessoas. Se praticarem atos condenáveis, aproveitando-se de sua posição, tais atos se refletirão no conjunto dos fiéis e a decadência dessa religião será inevitável. Casos como esses são do conhecimento de todos. No entanto, os elos espirituais não se limitam aos seres humanos. As divindades também se ligam aos seres humanos por meio dos elos. A diferença é que os elos que nos chegam das divindades são de luz intensa. Em geral, os elos dos seres humanos são fios cinza claro, sem luz, sendo que os de pessoas de alma elevada são de luz tênue. Quanto mais perversa for a pessoa, mais escuros serão os elos. Comumente, ao se escolher amigos, deseja-se que eles sejam boas pessoas, pois, misturando-se com o bem, o ser humano torna-se bom, e misturando-se com o mal, torna-se mal, devido ao reflexo dos elos espirituais. Mesmo entre as divindades, há as do bem e as do mal. Uma vez que os elos espirituais das divindades do bem são de luz, ao reverenciá-las e orar constantemente a elas, o ser humano tem sua alma purificada. Já das divindades do mal, ao invés de luz, a pessoa recebe influências maléficas que corrompem suas ideias e ela acaba tornando-se infeliz. Portanto, ao professar uma fé, é essencial discernir se a divindade dessa fé é ou não benigna. Mesmo entre as divindades do bem, a intensidade da luz varia de acordo com a hierarquia divina. Quanto mais elevada ela for, maior será o número de milagres entre os fiéis, pois a luz dos seus elos espirituais é muito mais forte. Até aqui, expus resumidamente o significado dos elos espirituais relacionados ao ser humano. Contudo, devo dizer que os elos espirituais atuam não só nos humanos, mas também nas demais coisas. Por exemplo, a casa onde residimos, os objetos que apreciamos e sempre usamos, entre os quais roupas e acessórios, e principalmente as coisas que mais estimamos, possuem conosco um elo espiritual mais grosso.
Em uma antiga revista de pesquisas parapsicológicas dos Estados Unidos, foi publicada uma reportagem sobre uma senhora que tinha uma capacidade misteriosa. Pelos objetos, ela identificava a fisionomia, a idade e as ações mais recentes do seu dono. Quando olhava fixamente para o objeto, a imagem do dono surgia estampada nele como uma fotografia, devido aos elos espirituais. Por intermédio desse exemplo, podemos perceber como é sutil e misteriosamente profunda a atuação dos elos espirituais. Ultimamente, têm sido realizadas pesquisas científicas sobre os chamados raios cósmicos, os quais, a meu ver, são os elos espirituais que unem a Terra aos outros astros. Na verdade, a Terra mantém o equilíbrio no espaço graças aos elos espirituais dos astros ao seu redor, que a atraem. Esses elos, cujo número é incalculável, milhões ou bilhões, penetram até o centro da Terra. Aproveitando a oportunidade, vou explicar rapidamente a relação entre o céu e a Terra. Eles parecem dois espelhos, refletindo um ao outro. Há dois tipos de corpos celestes: os luminosos e os escuros. Por não ter luz, o corpo celeste escuro não é visível aos olhos humanos. Ano a ano, no entanto, esses corpos celestes se tornam luminosos e aumentam de número. Por que eles se transformam em corpos luminosos? É porque existe no universo a ação de endurecimento de matérias. Ao atingir o máximo de enrijecimento, o corpo celeste começa a brilhar. É por esse princípio que o mineral mais duro existente na Terra, o diamante, é o que mais brilha. Portanto, na época da criação do nosso planeta, o número de corpos luminosos era tão pequeno quanto a das estrelas no amanhecer. O aumento do número de corpos luminosos no céu cresce proporcionalmente ao aumento da população na Terra, pois eles refletem um ao outro como dois espelhos. Portanto, não se pode mensurar o quanto a população humana e o número de corpos luminosos aumentarão no futuro. Frequentemente, os astrônomos descobrem novos astros, mas o que realmente ocorre é a transformação de um corpo escuro em corpo luminoso, o qual passa a ser percebido pelos olhos humanos. Os meteoros nada mais são que a desintegração de corpos celestes, e os meteoritos são fragmentos oriundos disso. Além dos grandes corpos celestes, como Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio, existe uma infinidade de outros, de tamanhos grande, médio e pequeno, e todos exercem influência sobre o planeta Terra e a humanidade. Assim, da mesma forma que existem os 5 grandes planetas citados, em cada época existem 5 personalidades mundiais. Também acho interessante comparar o ser humano aos astros e, referindo-se a personalidades renomadas, falar em aparecimento ou queda de uma grande estrela. A história registra que no Ocidente houve uma época em que a astrologia se tornou bem popular e os sacerdotes a utilizavam para analisar as doenças, para ver a boa e a má sorte, a felicidade ou a infelicidade, etc. Na China, por exemplo, a ciência da adivinhação também tomava por base os 9 planetas. Penso que não foi sem motivo que os antigos tinham interesse pelos astros. Existe a teoria que há vida no planeta Marte, mas isso é um equívoco. No meu entendimento, existem seres vivos somente no planeta Terra, que é o centro do universo. Posto que tudo existe em prol da humanidade, é preciso refletir sobre o quanto o ser humano é elevado. Por Meishu Sama, em 5 de setembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. Deleitar-se com o bem. Quando analiso os divertimentos do mundo, buscando classificá-los em bons ou maus,
vejo que, lamentavelmente, a preferência pelos maus divertimentos parece ser muito maior. Assim sendo, não são poucas as pessoas que acham que divertimento é sinônimo de mal. Ao alcançarem estabilidade financeira, chefes de família passam a querer frequentar zonas de meretrício e a sustentar amantes. Além disso, parece que, na maioria das vezes, o dinheiro gasto com isso é ganho de forma escusa. Obviamente, essas práticas se enquadram no mal. Por essa razão, tais indivíduos se arriscam, causam prejuízo à sociedade e à nação e, quebrando a harmonia familiar, passam a ter uma vida intranquila. Apesar disso, julgam que êxito e divertimento são os objetivos máximos da vida na Terra. Porém, sem perceber, acabam levando uma vida infernal. Tais pessoas quase sempre pertencem à classe acima da média. O povo, encantado tão somente com o que as aparências lhe permitem ver, é tomado pela inveja e, acreditando que isto é que é vida, tentam imitá-las. Dessa forma, jamais surgirá uma sociedade sadia. Existe até a expressão: os honestos saem perdendo. Isto mostra que as pessoas que vivem honestamente ficam em uma situação desvantajosa e as que se arriscam por caminhos tortuosos obtêm êxito e usufruem uma vida luxuosa. Esta é a situação atual. Além disso, há as gratificações dos funcionários públicos, o lucro ilícito dos funcionários de empresas privadas, a renda fraudulenta dos políticos, etc. Assim sendo, gostaria de indagar qual seria o número de pessoas que realmente têm a consciência limpa, sem nada que as acuse. A esse respeito, meu desejo é ensinar as pessoas a se deleitarem com o bem, ou seja, mesmo que se tornem figuras de destaque na sociedade, devem evitar as zonas de meretrício. Caso tenham disponibilidade financeira, devem contribuir em prol da comunidade, praticando a virtude e ajudando os pobres. Devem devotar-se a Deus e regularmente divertir-se com os familiares, indo ao cinema e ao teatro, bem como realizar excursões e viagens. Tal comportamento gera harmonia em família. A esposa passa a respeitar e a agradecer ao marido, e desaparecem as preocupações de que os filhos se tornem delinquentes. Consequentemente, uma vez que a intranquilidade financeira e os problemas de saúde são superados, os apreciadores do bem são abençoados com longevidade, alegria e esperança. Kihachiro Okura, famoso milionário do período Meiji, fez uma afirmação muito interessante. Se quiserem ter vida longa, não façam dívidas. Isso porque não há sofrimento psíquico maior que o provocado pelas dívidas. Creio que consigo compreender bem a afirmação de Okura, pois eu também experimentei esse sofrimento durante 20 anos. No entanto, entre os homens da atualidade, há aqueles que infringem as leis, são corruptos, preferem negócios obscuros, mantêm segredos conjugais que causam um grande caos quando descobertos, ou fazem empréstimos com juros altos. Temerosos, eles vivem constantemente preocupados e buscam aliviar os sofrimentos na bebida. Eis porque é enorme o consumo de bebidas alcoólicas, não obstante seu alto preço. Ora, tudo isso afeta a saúde e encurta a vida. Quem entra em um atoleiro como este, via de regra, não consegue escapar. A única maneira de sair dessa situação é ingressar na religião. Não há outra opção. Até aqui, expus o caminho do bem e do mal, ou seja, o caminho daquele que aprecia o bem e daquele que aprecia o mal.
Meus leitores, entre os dois caminhos, qual deles escolher? Peço que reflitam cuidadosamente sobre o assunto. Por Meixo Sama, em 5 de setembro de 1948. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 4.